presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Outro fogo de amor que converta o perdido e eterno Criador, como o santo Evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Aleluia. Como ainda quer acabar aqui? Nem? Vamos mais. Vou passar a palavra para o pastor. 204. 204 da desprezando todo mundo. Amém? Amém. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário pecador sempre a voltar, flechas transpassaram-me, padeceram, mas
Efésios. Capítulo 2. Amém? Amém. Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, nos quais anteriormente andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Queira Deus, Pai, Deus, Filho, Deus, Espírito Santo, aplicar esta palavra ao seu coração, para que nós estaremos a meditar. Amém? Deus abençoe. Queremos cumprimentar os nossos amados irmãos que estão conosco também nos acompanhando pelo Facebook. Hoje é quinta-feira, dia 26 de dezembro de 2024, a última quinta-feira do ano, está correto? Amém? Nós estamos aqui no nosso culto de ensinamento, culto de estudo. Irmãos, eu tenho assim um grande apreço por culto de ensinamento, escola bíblica. Eu fui menino de escola bíblica. E é interessante que às vezes nós observamos muitas pessoas, elas estão aquém, vivendo aquém do que elas. Muitas pessoas elas estão vivendo aquém do que elas poderiam viver, tão somente por não tomarem conhecimento daquilo que Deus já liberou para elas. Então assim, é extremamente triste você perceber que uma pessoa, ela não está desfrutando das bênçãos de Deus por falta de conhecimento. Uma vez, uma cliente me ligou e assim, ela estava quebrada financeiramente e pediu empréstimo. Eu não sei o que fazer, e a situação está difícil. Eu estou lá olhando a conta da mulher e falo, mas espera aí, e isso já tem uns 10 anos, uns 9, 10 anos. Estou vendo aqui, a senhora tem 10 mil reais na poupança. Ela falou que 10 mil, pense 10 mil reais há 10 anos atrás, e a mulher pedindo dinheiro emprestado. Ela tinha dinheiro, o dinheiro era dela, estava lá. Falei, mas Reinaldo, não sabia que eu tinha que estar aqui. Falei para ela, vai ficar me devendo essa ainda. Irmãos, vamos tomar posse, amém? Amém. Amém, Marisete? Então, amigo, gostoso aí. Irmão, Oliveira, vamos tomar posse. Mas você só pode tomar posse se você conhecer, se você souber que está à disposição. Então, quando você passa a tomar conhecimento, você vai e toma posse na medida do que você conhece. Aquilo que você ainda não tem é por conta do conhecimento que você ainda não acessou. E onde é que está esse conhecimento? Na escola bíblica, no culto de ensinamento. Ok? Eu quando venho a um culto, participo de um culto abençoado, em pentecostal, e o profeta se levanta, e Deus fala assim através do profeta, olha, você é vencedor, olha, você vai vencer. Eu fico muito alegre. Mas o meu maior ganho é quando a palavra me diz assim, ó, para vencer, tem que fazer isso. Porque a vitória, ela demanda segredo, ela demanda receita, tem a maneira certa de você lutar e lutar para vencer. Amém? Amém. E nós estamos aprendendo, nós estamos crescendo em Cristo. E quando nós falamos assim de vitória, de crescimento, é sobretudo o homem interior, o espiritual. Não tem muito menos a ver com questões financeiras e materiais do que com aquilo que a gente aprende para ser um crente melhor. Amém? Amém. É a minha principal
principal oração: Deus, faz de mim um crente melhor. Eu quero ser um servo melhor. Glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui, começando assim, o capítulo 2, né? Nós já iniciamos o estudo do capítulo 2 da carta de Paulo escreveu aos crentes de Éfeso. E nós já aprendemos algumas coisas maravilhosas aqui. Nós estamos crescendo e vamos continuar crescendo com esse estudo. E eu estava meditando aqui que no capítulo 1, Paulo ele mostra a grandeza do chamamento, o que Cristo conquistou por nós, a grandeza de ser chamado por Deus, de ser alcançado. E ele está mostrando uma visão sobressalente do que é a vida cristã. Tanto que ele fala lá que Deus em Cristo nos alçou aos lugares celestiais. E quando você faz uma breve análise sobre a cidade de Éfeso, era uma cidade importante, uma cidade rica. Lá havia o grande templo da Diana dos Efésios, era um porto comercial. E hoje não é mais nada. Quando você procura a cidade de Éfeso, ela está coberta de ruínas e é uma vila miserável. E a igreja continua caminhando, amém? Não sobrou nada de Éfeso, pastor James. Não sobrou nada daquela cidade rica. A Diana dos Efésios virou tudo pó. Mas a igreja de Cristo continua caminhando até hoje. Nós estamos aqui, absorvendo e aprendendo com tudo que aquela igreja foi. Glória a Jesus, glória a Jesus. Só rapidamente recapitulando aqui, nós há umas 2 quinta-feiras pelo menos, nós estudamos aqui 4 influências que os irmãos aprenderam que as pessoas do mundo estão sujeitas. 4 influências: a influência sensual, a mundana, a diabólica e a espiritual. Por que foi importante nós aprendermos isso daqui? Para nós entrarmos aqui no capítulo 2, onde Paulo diz que Ele quem Deus vos vivificou através da pessoa de Cristo. Então, veja bem, as pessoas, elas estão sujeitas a 4 influências. Aí você fala: mas pastor, o crente não está sujeito só a uma influência? Não. As influências elas estão aí. Elas estão aí. Eu, desde garoto, sempre gostei de criar passarinho. Aves carolas. O passarinho, ele tem um negócio. Depois de um determinado tempo, ele vicia na gaiola. Ele vicia na gaiola. Ele acostuma com a gaiola. Ele acostuma com o dono, com a comida, com a água, ele acostuma com tudo. Você pode soltar, abrir a porta, que ele não vai embora. Não, ele não vai embora. E se for, ele volta. Uma vez eu soltei um passarinho no mar. Não quer mais, vai embora, vai embora. Eu empurrava, ele fazia assim. Eu abri a porta e empurrava para lá. Eu tive que pegar com a mão e tirar da gaiola. Soltei. Mas eu deixei a gaiola pendurada lá no telhado de casa. E ele vivia ali na gaiola durante muito tempo. Cristo, ele nos chamou, ele nos libertou, amém? Dá uma glória a Deus aí. Só que a gente tem que se apegar a essa libertação. E nós vamos ver aqui isso. Nós vamos ver isso aqui. Porque nós estamos vivendo num corpo. Eu não tratei desse assunto especificamente aqui nesses ensinos, mas eu já vou dar uma adiantada. Eu falei muito isso sobre esse assunto na Escola Bíblica dos Jovens. No linguajar do apóstolo Paulo, ele sempre vai falar sobre a carne.
Só que Paulo ele tem duas palavras específicas para definir carne. O Pedro, que participou conosco dessa escola, vai nos dizer quais são as duas palavras, Pedro. Não lembra? Mas aprendeu. Eu ensinei. Muito bem. Uma palavra para carne é soma. Diga comigo, soma. Não é a soma, é o soma. A soma é aquela operação aritmética que a gente aprende na escola. O soma é o corpo. Então, às vezes, Paulo está falando da carne, mas ele está falando do nosso corpo. Aqui, ó, esse corpo. E a outra palavra para carne, agora o Pedro lembrou. É o soma aí? Sarx. Diga comigo, sarx. S-A-R-X. Sarx. O soma é o nosso corpo. A sarx é o sistema. Nós não podemos confundir corpo com sistema. Tem muita gente achando que se ela não tratar o corpo dela, ela vai ser mais crente. Ela vai ser mais crente. É um engano. Não. O nosso corpo, ele tem que ser cuidado, amém? Tem que ser cuidado, tem que ser amado, tem que ser preservado. A gente precisa cuidar e zelar do nosso corpo, porque, entre outras coisas, ele é o quê? O templo. Isso é muito forte, viu, irmãos? O seu corpo é o templo, onde quem habita é o glória a Deus. Eu sou casa de Deus, o meu corpo é templo. Não sabeis vós que sois templo? Glória. E é interessante, pastor Gênesis, eu sempre me lembro que quando Salomão ele erigiu o templo, irmão José Carlos, ele faz a seguinte, na sua oração ele faz a seguinte pergunta: moraria Deus numa casa feita por mãos de homem? Aí você fala, não dá para Deus morar numa casa que o homem fez. E onde é que Deus vai morar? Na casa que ele mesmo fez. Isso é glorioso, não é? Glória a Deus. Isso é glorioso. Deus ele mora na casa que ele fez, que é você, que sou eu. Nós somos casa, morada, templo do Espírito Santo. Então você tem que cuidar com muito amor desse povo. Tem que cuidar, tem que higienizar, manter o limpo, cheirosinho, não pode abusar. Por que é pecado o cigarro, a cachaça? Porque destrói o tempo. Agora veja bem, tem gente que não fuma, não bebe, mas é glutão. Olha aí. E glutonaria é o quê? Não tem outro termo para isso. Ninguém vai amenizar, perfumar, tem um termo chamado eufemismo, amenizar. Glutonaria, quer comer mais do que você precisa, é pecado. Então, veja bem, aí tinha uma pessoa que eu conheço ainda. A gente é como dizia a minha mãe, a gente conta um milagre, mas não revela o santo. Camarada dormia no chão porque não para matar carne, não. Está errado. Não pensa você que se você dormir no chão, você vai matar a carne. Não é, irmão. Você está maltratando o corpo, mas o sistema está ali ainda. Nós vamos falar um pouquinho disso. Eu quando vou orar as madrugadas, olha só, uma coisa contracultural, Eu às vezes quando eu estou naquele processo, vou buscar Deus, aí eu levo o meu kit de oração, vou orar lá na minha sala, levo o kit de oração. Aí você fala, pastor, o que é o kit de oração? É uma almofada e um rolo de papel higiênico. O rolo de papel higiênico vai chegar as lágrimas, claro, E o muco. E a almofada para que é? Para que é? É para o joelho. É para o joelho, é isso mesmo. É para o joelho. Porque tem gente que tem aquele orgulho, aquela vaidade de mostrar o joelho preto e
coração que se prostra. Não adianta o joelho calejado e o coração cheio de orgulho, porque assim, não é matando o corpo que eu mato o sistema. E outra, se eu colocar minha almofadinha lá, eu não vou orar 15, 10 minutos, eu oro uma hora, deu para entender? Eu consigo orar mais. Por que tem gente que chega na igreja e tem dificuldade de ficar ajoelhado? Porque dói. Tem gente que consegue nem dobrar o joelho, já não dá mais. Então não vamos misturar as coisas. Azar, esse sistema pecaminoso, essa inclinação, esse desejo de fazer as coisas ruins, essa coisa errada, é isso que está contaminado. Azar é o sistema, a velha natureza, que insiste em ficar aqui. Então assim, a gente cuida do corpo e mata a sarna, que é o sistema. Eu já contei para os irmãos, só para relembrar, né? Quando eu estava na tenda de Londres, lá era missionário, tinha 19 anos, e aí nós dormíamos no quarto, nós varões, ainda era o pastor Frauches e tal, bem novo na época, eu estou falando de 35 anos atrás, né? E aí, quando foi de manhã, o irmãozinho que dormia lá, ele acordou me assustado, falou: pastor, tive um sonho terrível. Aí o pastor falou: é mesmo? É, pastor, acabei de ter um sonho. Aí o pastor falou: como sonho? Pô, pastor, eu sonhei que a gente ia enterrar um camarada, a gente enterrava o camarada, enterrava e deixava lá. Aí a gente saía e estava andando. Quando eu estou andando, pastor, eu não sei aquele negócio como que camarada anda, sabe? A gente vai descer da cena seguinte, gente atrás de você. Quando eu olho, pastor, era um morto. E o morto caminhando assim, com aquele que estava todo estourado, a gente via as vísceras, os ossos, e ele andando assim. E ele, sério, ele falando sério, sabe aquela coisa do camarada, até suando, ele suava muito. Ele falou assim: pastor, falando com o pastor Fausto, tem um morto vivo entre nós, pastor. O pastor Fausto, pela tranquilidade dele, né? É, irmão, toma cuidado, pode ser você mesmo. O camarada foi, enterrou, lacrou e foi embora. Quando pensa que não, você ainda ouve a porta lá, a tampa do caixão lá dentro. Lá dentro, sabe, irmãos, é terrível. É terrível. Aí tem a influência. Quais são as influências? Sensual, mundana, demoníaca. E Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 5: andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências do que? Do corpo? Que carne que é? Hã? Fala lá, a carne é o saques, sistema. Não pode misturar. Corpo é corpo, sistema é sistema. O que está contaminado em nós é o nosso corpo ou o nosso sistema? É o sistema. E como é que a gente vê esse sistema? Andando em espírito, olhando para a cruz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, se negando a voltar para aquela gaiola de onde ele já libertou a gente. Está entendendo? Está entendendo? Olha meu irmão, Jesus da gaiola, o camarada acostumou com a gaiola, ele foi liberto, mas ele insiste em ficar lá. E da gaiola Jesus já nos libertou. Diga um amém, glória a Deus, aleluia. Da gaiola Jesus já nos libertou, ele já nos tirou das garras de Satanás. Mas às vezes a pessoa, comidinha ali, né, mãe? Comida todo dia, de manhã, de tarde à noite, água, banheiro para tomar banho. Tá dentro de uma gaiola, mas tem tudo, tá tudo bem. A camarada vai sair dali para ter trabalho? Não. É o que às vezes a gente. Se já estava conversando com uma pessoa que eu evangelizei por telefone, o camarada aceitou Jesus por telefone, está indo na igreja, aí começou a vir umas lutas. Aí a esposa dela: rapaz, pensa direito. Porque olha, quando a gente não estava indo para a igreja, não era assim não. Olha aí, ó. Tá vendo? Dentro da gaiola lá, a pessoa não percebe, né? Parece até que tem as coisas, está tudo tá bem servido, mas é uma gaiola, é um prisioneiro.
E quem é prisioneiro não tem liberdade, não tem escolha, não decide nada. Não é assim? E Cristo nos chamou para a liberdade. A Bíblia nos diz: para a liberdade é que fosse chamado. Então, quando Cristo nos chamou para a liberdade, é para nós agora que nós saímos de dentro da gaiola, agora que nós somos libertos, a gente não precisa mais estar debaixo da influência da sensualidade, do mundanismo, de Satanás, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Amém, irmão? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Isso é libertação, isso é maravilhoso, isso é glorioso. Você levantar todos os dias e saber que você já teve a sua carta de alforria assinada, você é liberto na pessoa de Jesus Cristo. As pessoas que estão lá fora, elas não têm escolha, elas pecam porque elas são escravos do pecado, mas nós temos. As pessoas, elas fumam, elas bebem. Domingo, veio um rapaz aqui, irmãos, não se lembrar que estava aqui domingo, começou a querer fazer um showzinho ali. Aí alguém pegou e falou: convidou ele para sair. Aí depois alguém falou: pastor, eu convidei para esse rapaz para vir aqui, não conhecia, meu amigo, mas é assim, ele está viciado. Eu já falei para ele é um cara inteligente. Falei para ele: para de beber, porque não sei o que. Eu falei: mano, ele não vai parar de beber. Sabe por que ele não vai parar? Porque ele não tem escolha, ele é escravo, ele é viciado. Ele é viciado no corpo, na alma, na mente. Ele é escravo disso. O viciado, ele é viciado até no ato em si. É como uma pessoa que fuma, o próprio ato de fazer isso daqui, ó, acender o cigarro e virou um vício. Não é só o cheiro, o prazer, a ação, o cachaceiro de pegar o copo e tornar ele virar. Você acha que porque você está dizendo para ele parar, ele vai parar? Ele não vai parar, irmão. Mas pastor, que ele só para se essa cadeia foi quebrada, se essa prisão for destruída. E quem faz isso? Eu falei para ele: a unção. Está lá, Isaías 10:27. E a unção quebrará o jugo. O pecador, ele não tem opção. É Cristo que traz a libertação. Ninguém para e decidir, não. Algumas pessoas, elas enveredaram pelo caminho do vício. Depois lá na frente tomaram uma decisão. Porque para nos efeitos existe um certo controle, né, irmãos? O Espírito Santo, ele mantém um certo controle no mundo, senão ninguém vivia nisso aqui. Ia ser terrível. Mas tem pessoas que elas são casa de demônio. Virou uma cadeia aquilo ali. E só a unção que se manifestará através de um homem de Deus, uma mulher de Deus, para quebrar aquilo ali. A minha mãe de criação, irmã Cida, que já dorme no Senhor, alguns a conheceram, ela dizia que ela bebeu dos 17 aos 44 anos de idade. Ela era tão viciada, quando ela ia na casa dos amigos, todo mundo escondia as garrafas de cachaça, porque senão ela acabava com tudo. Quando não tinha cachaça, ela tomava álcool Zulu. Que é um veneno, irmão. Álcool Zulu. É aquele tipo de 5 horas da manhã, tá batendo na porta do mar, desesperada. E ela dizia que ela tinha um demônio na garganta dela, que quando ela não tomasse um gole de cachaça ao começar o dia, ela não conseguia comer nem beber nada. Ela tinha que tomar aquele gole para a garganta abrir. Aí um dia ela foi morar na casa de uma pessoa crente, evangelizou a mãe dela aceitou Jesus, e ela depois aceitou também. E ela disse que ela ficou 3 dias sem comer e sem beber. Ela falou: mas não vou tomar álcool. E ela falou: em jejum de 3 dias. No 3º dia, o Espírito Santo fez a obra, repreendeu aquele. Glória a Deus, aleluia. Foram 3 dias.
44 anos, nós temos o quê? 37 anos, é isso? 37 anos, forte, moço. 37 anos de vício quebrado em 3 dias, pastor Jesus. É uma coisa muito forte. É a unção que quebra o jugo, não é o conselho. A pessoa sabe. Ele já destruiu tudo, ele já perdeu tudo. Perdeu o amor da família, perdeu o bem, perdeu a saúde, perdeu a idade, perdeu o tempo. Mas ele é viciado, ele é dependente, ele é escravo. Só quando Jesus vem, mete a espada dele e quebra essa cadeia, é que a pessoa Glória a quebra. Deus, aleluia. Mas essa cadeia começou onde? Foi do dia para a noite, não. Foi lá na influência da sensualidade, né, dos sentidos, do mundanismo, até que veio a influência satânica e tomou conta. Para sair dessa influência satânica, só o poder de Jesus Cristo para quebrar. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, muito bem. O versículo 1 diz assim: que ele nos vivificou. Ele vos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecados. Agora, Paulo, ele começa a mostrar. Primeiro, ele mostrou toda a glória, aquilo que Cristo conquistou, né? Toda a conquista. E agora ele começa a enveredar por um caminho para nos mostrar onde é que nós estávamos. Onde é que você e eu estávamos? E de onde foi que ele nos tirou? Quando ele fala assim, ele vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Essa é a realidade. Morte. Por causa de quê? Ofensa e pecado. As pessoas, elas foram separadas, destituídas da glória de Deus por causa de pecados e ofensa. E é pecado e ofensa contra ninguém menos que o próprio Criador. Você não sabe que um dos sentidos da palavra pecado é errar o alvo, né? O que é aquele pecado? Aí você pode dizer que é quebra do mandamento, é quebra de uma lei, é quebra de uma regra, mas originalmente tem o sentido assim de errou o alvo. Só que às vezes, pastor Jesus, as pessoas elas simplificam demais essa história de errar o alvo. Elas minimizam isso. Elas romantizam isso. Porque você fala assim, pastor Reinaldo, aí quando eu falar assim, errou o alvo, o que você está imaginando? Arco e flecha, né? Sim ou não? Olha lá, arco e flecha, você atirou e errou. Diga comigo, errei. Nós erramos. Mas parece simples, né? Aí você fala, mas eu tento de novo. Eu errei o alvo, eu tento. Não, moço, não é isso não. Não é simples assim. Deus ele disse para Adão, não coma do fruto. Porque no dia que tu comer, tu vai morrer. Evidentemente que você pode pensar, o que é que Adão sabia sobre morte? O que é que ele sabia de morrer? Que diferença isso poderia fazer para ele? Mas ele deveria levar em conta que se Deus está falando, tem que ser sério, sim ou não? Sim ou não, irmão? Se Deus está falando, não faça. Deus está falando, não faça, tem que ser uma coisa séria, porque isso veio de Deus, não faça. Mas a estratégia do adversário, olha, tem a ver, Adão, com conhecimento. Você vai saber e tal. E
Aqui. Isso aqui é uma fonte de conhecimento. Eu pergunto para os irmãos, qual é o celular que todo mundo quer ter? O celular que todo mundo quer ter? Ou a maioria? Ou umas bandas lá, ou umas caras, qual que é? Hã? Fala, Pedro. Hã? O iPhone. Hã? Mas você não tem iPhone? Empresta para mim o iPhone, Marcinho. Tira a capinha dele e traz aqui. Tá fácil aí? Irmãos, quem te deu? O que eu tenho na mão? Um iPhone. O que tem aqui no iPhone? Qual é o símbolo do iPhone? Maçã. O que tem na maçã? Uma maçã o quê? Mordida. Já viu você? Aqui, ó. No iPhone tem uma maçã mordida. E os irmãos sempre, todo mundo sempre falou que a árvore do conhecimento é uma macieira. Não é verdade, a Bíblia não chama de macieira, né? Até porque senão estava todo mundo envenenado, todo mundo já comeu maçã. Era uma fruta. Mas usa-se a maçã como símbolo. E a maçã mordida sempre foi um símbolo da árvore da fruta que a Eva mordeu e se contaminou. Está entendendo o que eu quero dizer para você? Está aqui o telefone, que é uma fonte de conhecimento, e o descarado, pastor Gênero, ainda coloca que vai e morde e pega. Entendeu, Pedro? Tem que ter visão além do alcance, né? Visão além do alcance. Aqui, ó, a árvore do conhecimento, ó. Ainda tem, ele é tão descarado que ainda coloca aqui, e todo mundo quer, né? A maçãzinha mordida. Quer de volta? Quer de volta? Você é louco, hein? Quer ver alguém desesperado? Você não dá uma pessoa lá. Será que as pessoas estão se contaminando com esse fruto aí? Sim ou não, irmãos? O celular está acabando com o casamento, está acabando com a família, está acabando. A influência do mal está dentro desse sistema. Tá? Pode ser bem aproveitado? Pode e deve. Mas a gente só consegue fazer os bons uso dessas coisas debaixo da influência do Espírito Santo. Debaixo da influência do Espírito Santo. Porque o mundo jaz no maligno. E Paulo falou assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas, e eu não vou me deixar prender por nenhuma. Ó, que glória, que bênção. Você pode fazer tudo, não pode? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e eu não vou me deixar prender por nenhuma. Pecar é simples, pastor. Eu tenho uma flecha, vou tentar outra. Não é assim. Adão, quando ele mordeu a maçã, mordeu a fruta, né? Não era uma maçã. Ele não foi enganado, a exemplo do que aconteceu com ela. Foi consciente e ele arrumou um problema para si que ele não podia dar conta. Um problema que ele não podia consertar. Uma segunda flecha que ele nunca pôde dar. Para resolver isso, o negócio foi tão sério que Deus teve que encarnar e vir. Será que foi pequena a transgressão? Será que foi pouca coisa desobedecer a Deus? Maldita é a terra por tua causa. Foi o veredicto de Deus. O negócio só piorou com o passar do tempo. E a Bíblia diz lá em Hebreus que na plenitude dos tempos Deus enviou a Jesus Cristo, com glória, aleluia, para consertar isso daqui.
Só mediante a pessoa de Cristo Jesus é que a solução reapareceu. Ele vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. É interessante que o verbo aqui, ó, ele, quem Deus, porque só Deus pode ressuscitar o morto. Só Deus pode nos trazer a vida. Só Deus pode libertar. Só Deus pode, na pessoa de Cristo Jesus, salvar. Só que Jesus pode chegar na porta do túmulo e dizer: Lázaro, sai para fora. E você fica insistindo com o seu filho, com a sua filha, com o seu pai, com a sua mãe. Ele está morto em ofensa, em pecado. É necessário que o Cristo venha, chegue na porta do túmulo e diga: Lázaro, sai para fora. E quando do sepulcro, lá no além, não se ouve a voz do dono da vida, o morto não levanta. Quem já tentou conversar com o morto aqui? A gente já participou, ainda mais nesses últimos tempos, né? Que a gente mais tem feito é participar de velório. Eu tenho ido mais em velório do que em casamento. E olha que a gente já foi casamento direto e reto. Agora é velório. Aí fica uma pessoa falando com o morto ali. Esse ano, que ainda não terminou, eu contabilizei 2 mortes. Uma irmã e a mãe, né? A minha irmã e a minha mãe. E lá na cabeceira do velório da minha irmã, minha sobrinha: oh mãe, e agora mãe? Quem é que vai me fazer isso? Quem é que vai me falar aquilo, mãe? Quem é que vai me falar aquilo outro, mãe? E a mãe está lá, ó. Mãe, toma conhecimento, está lá em Eclesiastes, a memória não me trai, 9. Porque os vivos sabem que eu de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. O seu amor, o seu ódio já passou, não tem mais participação aqui na terra. Então, quando você tem uma pessoa que não aceitou Jesus, ela está morta em delitos e ofensa. E só o poder ungido da palavra, o poder da palavra ungida, para trazer essa pessoa à vida. Paulo ele fala aqui, ó: ele vos vivificou estando, diga comigo, estando vós mortos em ofensa e pecado. Essa palavra aqui, estando, é do verbo estar no gerúndio. Quando você flexionou o verbo no gerúndio, indica o quê? Uma ação que está acontecendo agora. Se eu perguntar assim: Oliveira, você já fez aquele pastor, eu estou fazendo. O que eu vou entender? O que ele está fazendo agora. Então, o geral, estando vós. Agora, olha que coisa, né? Ele poderia dizer assim: ele vos vivificou quando vós estáveis, ou estavam mortos. Não. Estando indica uma ação constante. A pessoa é morta, continua morta. É aquela ação que não termina. É um morto que continua morto e continua morrendo. Aquela situação que não cessa. Que não cessa. Nós enterramos uma pessoa, aquilo acaba, né? O corpo acaba. Deteriora, vira pó, vira cinza. O homem sem Deus, ele continua naquele estado de mortalha, de mortidão, sem terminar, enquanto ele está vivo. O camarada pensa que está vivo, não está vivo, está morto. Porque a verdadeira vida é a vida que importa. Qual é a verdadeira vida? A vida que nós temos em Cristo Jesus. A verdadeira vida é aquela vida de quem já foi ressuscitado. A verdadeira vida é a vida daquele que já esteve deitado no túmulo e um dia ouviu falar assim: Marta, sai para fora. Elcília, sai para fora. Elisete, Mônica, sai para fora. Aí o morto ouviu e... essa é a verdadeira vida. Ele vos vivificou. Estava morta. Todos nós estávamos mortos
na pessoa de Cristo fez isso. Ninguém pode fazer. Sabedoria humana, bons conselhos, trabalho de coach, mentor. Ninguém pode fazer isso. Ninguém tem o poder de dar vida. Só Deus pode fazer. Se tem alguém que você ama, quer ver salvo, tem que recorrer a Deus. Tem que falar: Senhor, Tu és poderoso. Tem uma definição da palavra oração, que no original é paga. Diga comigo: paga. Paga. Não é de pagar. É um termo no original que é paga. A palavra paga, ela tem alguns sentidos. Entre eles, é o sentido de unir, o sentido de separar. No sentido de unir, aparece ali como que a figura de um advogado fazendo a reconciliação. Ele está mediando o réu e o juiz. Então, quando você está ali clamando, intercedendo pela pessoa, a intercessão, ela tem esse poder. Você está mediando e buscando trazer esse relacionamento. Estava separado. Pela intercessão, agora você vai unir. E da mesma forma que você une, você separa. Separa quem? Aquela pessoa do adversário, a pessoa do diabo. Então, quando você intercede por uma pessoa, você está fazendo paga na vida daquela pessoa. E um dos sentidos da palavra paga também é acertar o alvo. É muito interessante, está lá no livro de Jó. Quando você coloca uma pessoa no teu foco de oração, é como se você pintasse um alvo nela para Deus acertar aquela pessoa. Então você coloca um alvo naquela pessoa, você desenha aquele alvo e fala: Deus é ela, Deus é ela. E Deus começa a mirar aquela pessoa para alcançar aquela pessoa. Então quando você pode falar: Senhor, eu estou fazendo paga na vida do Adriano. Eu vou fazer paga na vida do Adriano, para que tu se una a ele e para que você pague nele e que ele seja teu alvo. Você faz daquela pessoa o alvo de Deus. O glória. E nós vamos ver o poder da paga na Bíblia, né? Todas as vezes que existe uma situação periclitante, uma situação de risco, de perigo, aí Deus fala: vai, porque eu vou intervir. Quando é que Deus vai intervir? Deus só intervém quando você ora. Quando você faz paga em cima daquela pessoa. É como você assim, você faz aquela cobertura. O sentido da palavra paga também é de cumprir. Por que teu parente, teu filho, A, B, C, D ainda não morreu? Por causa da tua cobertura. Por causa da cobertura de oração que está sobre ele. Glória a Deus. E Deus está ali, trabalhando naquela terra. Nós já temos aqui aquela terra sem forma e vazia. E o Espírito Santo está ali, como uma galinha chocando ali. Uma hora esse povo levanta. Você orando, você intercedendo, esse morto vai levantar, porque essa pessoa está coberta de oração. Aleluia, não perca a esperança. Continue orando, continue intercedendo, porque o Espírito Santo está se movendo sobre a face do abismo. Oh, glória! Ele vos vivificou, irmão, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é para você dar glória a Deus todo dia, de manhã, de tarde à noite. Nós estávamos mortos, numa condição constante de morto. Ele olhou para mim, ele olhou para você, ele se importou. E mediante morte e ressurreição de Cristo Jesus, ele nos levantou. Tem um hino que a irmã Márcia cantava, que é da harpa, né? Como é que é o refrão? Me levantou, é o título do hino, né? Me levantou.
com o seu poder, me levantou. Quando o autor pensa, e assim, tem que ter um princípio bíblico, né? Não é você estar deitado, não vem cá te ajudando, você estava morto. E Paulo está falando aqui, morto em quê? Não é só, está morto porque deu um mal súbito de coração, está morto por causa do pecado, está morto por causa da ofensa. Você ofendeu um Deus santo, puro e bom, que é amor, mas que é justiça. Foi a esse Deus que nós ofendemos nos nossos pecados e as nossas ofensas. O crime é grave, é impagável, é sério. O pecado é tão sério que as pessoas não redimidas irão amargar uma eternidade de sofrimentos. Tem que ser uma culpa muito grande, uma ofensa muito grande, um delito muito grande, um pecado muito grande, para levar o Deus de amor que é o nosso, por conta da sua justiça, a criar tamanha punição. Outro dia eu estava ministrando aqui, não sei se os irmãos lembram, eu estava dizendo que a coisa mais maravilhosa que já foi criada foi por Deus, evidentemente. A pessoa de Cristo, a salvação, o céu. Mas a pior coisa do universo foi Ele que criou. Deus criou o inferno por diabo e por seus anjos. Será que tem que ser pouca coisa? O inferno foi feito para o diabo e seus anjos, para punir a rebelião de Satanás. Mas as pessoas que não forem redimidas vão para esse lugar. Então a ofensa é grande. E nós estávamos nesse trem, nesse vagão de perdidos, desgraçados. O texto nos fala aqui, versículo 3, éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Estar sujeito à ira de Deus, irmãos, é um resumo da miséria humana. Já pensou? Já pensou Deus não gostar de você? Ou pior, Deus odiar você? Aí você fala, não, pastor, mas não tem a ver comigo. Tem a ver com o pecado, que seja. Deus abomina o pecado. E a punição é séria. O negócio é tão sério que Ele enviou o seu próprio Filho e sofreu amargamente para comprar, ter o direito de nos comprar a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Ele nos vivificou, estando com as mortas e ofensas de pecado, nos quais anteriormente, está vendo? Eu falei aqui para os irmãos, que estando com as mortas é uma situação constante. Olha o que ele complementa, nos quais anteriormente andaste. Era assim que nós andávamos, mortos vivos, aí como passa aí direto aí, os tal do Walking Dead, camarada está lá, né? Todo estupiado, mas não cai, morto vivo. E quanto mais o tempo passa, melhora. O pecador só piora, irmãos. Sim ou não? Sim. O pecador só piora. É interessante a vida do santo, né? O santo só melhora. Vai passando as lutas, as provações, vai tomando umas pancadas, vai aprendendo, vai ficando humilde. Quando chega lá, já é idoso, você fala, tão santinho, tão bonzinho, não precisava nem morrer. Não podia nem morrer, né? Tão bonzinho que é. Não, agora ele está no ponto, deixa eu. Prepara e leva, Jesus. Às vezes a caminhada de uma pessoa pode ser longa, né? Essa história da santidade aí, às vezes pode demorar para aprender algumas coisas, para entender algumas coisas, né? Para abandonar outras, ficar humilde, simplesinho. Aí quando chega lá, velho, tá tão bonitinho, tão santinho. Você quer se curar. E Jesus fala, não, agora que ele está. Pois deu trabalho chegar aí, viu? Deu trabalho esse grande chegar aí. Deixa eu levar, porque olha, mas o pecador, ele só piora. Uma vez, eu estava subindo, estava no metrô, nós já vamos caminhar para a finalização. Eu estava no metrô
E quem pega metrô todo dia sabe da regra, né? Porque tem regra, né? A sociedade é isso, tem regra. Você pega a escada rolante do metrô, você não quer andar, você fica do lado direito, e deixa o esquerdo para quem está com pressa. Tanto para subir como para descer. Aqui funciona assim, viu, Elisete? Você pegar metrô, São Paulo é assim. Você não fica do lado esquerdo atrapalhando os outros, você fica no direito, vai lá, né? E deixa o lado esquerdo. Aí, eu peguei, quando eu pisei na estrada, travava na frente da esquerda. Aí você já fica naquele aborrecimento, você está com pressa, né? Aí um camarada grandão, cara grande, né? Ô, irmão! Ó, travou a fila aí, pô! Só que ele não sabia que tinha uma senhora deficiente. Tinha um cara que estava do lado da senhora, ele saía do lado direito. Eu geralmente eu estou com uma pessoa deficiente, eu ajudo ela a subir e fico do lado direito, né? Não, o camarada ele ficou do lado direito e deixou a senhora deficiente do lado esquerdo. Mas foi uma coisa cômica de se ver, porque o cara que reclamou era grande. Mas o cara que estava do lado da mulher era o dobro dele. Pensa no Golias, amigo. Mas não foi isso que me impressionou. Quando ele reclamou, era na fila, uma mulher magra, assim, a mulher tudo tá ruim, pastor, eu queria bater no cara. Como? Aí o cara, quem vai me dar o Golias, né? O cara era grande, assim, o dobro dele. Saiu, o cara foi embora, o cara anda até hoje. Mas eu fiquei impressionado. A condição daquela mulher. A mulher toda tonta e ruim. Aí você pensa, não, ela vai ser uma pessoa humilde, né? Simples, né? Ô moço, que nada, brava, ruim. O pecador sofre lá. Outro dia tinha uma irmã aqui, falando de uma pessoa assim, que da família, problemática. Eu falei para ela, irmã, trevas. São trevas. O que é que você vai esperar de trevas? A pessoa não regenerada por Cristo Jesus é trevas. Vive pela misericórdia por cada tua oração da minha, mas são trevas. E está lá em Isaías, se a memória não me traz, capítulo 53, diz que os ímpios são como um mar bravio, cujas ondas não se podem aquietar e cujas águas lá lançam de si lama e luto. Os ímpios são como um mar bravio, cujas águas não se podem aquietar e cujas ondas lançam de si o quê? Lama e lodo. É o ímpio. Esse é o ímpio, a pessoa não regenerada. Avançando aqui, nós andamos segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Todo homem não regenerado é um desobediente, sim ou não, irmãos? Sim. E quem é que está operando a vida desse povo? Satanás. Ah, meu filho é tão bonitinho, filho da desobediência. Se não for crente, não for regenerado, está lá, filho da desobediência. Quem que opera nele? A minha filha, a minha mãe, o meu não interessa. Todo homem que é templo e não tem o Espírito Santo habitando nele, quem é que está dentro dessa casa? O Espírito mau, o Espírito imundo. E tem gente que tem vocação do negócio, viu? Todo mundo tem pelo menos o Espírito mau dentro dele, mas tem gente que tem centena, dezena. Como é teu nome? Aí já era, perdeu o controle, né? Pastor Lourenço chamava casa de demônio. Meu irmão Renato, tem gente que é casa de demônio, e é mesmo. E quando você fala casa de demônio, repreende hoje, o tamanho está cheio de novo. Mas graças a Deus que nós somos libertos. Glória a Deus. Selados com sangue, batizados no Espírito Santo, amém, irmão? Amém. O Espírito Santo mora em Satanás quando chega aqui e fala, opa, essa casa tem dono, e tem mesmo. Sim ou não? Sim. Essa casa tem dono. Agora sim, qual é o segredo? O dono tem que estar sempre olhando, né, irmão?
da casa tem que estar sempre nela, tem que estar aplicando nela. Porque está lá na palavra onde Jesus falou, quando o Espírito ele sai da casa, ele vai embora. Não é isso? E anda por um lugar vazio. Não tendo onde repousar, porque tem casa, se tem casa aí, amanhã já está tudo cheio. O que ele faz? Ele diz o quê? Vou voltar para a minha casa anterior. E se chegar lá e a casa estiver vazia, ele volta. A Bíblia diz que ele vai e traz 7 piores que ele. Era 1, agora são 8. 1 mais 7, 8. Não é isso? Então é isso daí. A nossa casa, ela tem que estar cheia da graça, cheia da presença, cheia do Espírito Santo. E assim, só tem uma maneira de nós mantermos essa casa cheia do dono, que é agradando, honrando o Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz assim: não entristeçais o Espírito de Deus, pelo qual fosse selado para a redenção. Nós temos essa responsabilidade de termos a nossa casa. Quando você vai, não sei se os irmãos já tiveram essa experiência aqui, você vai assinar um contrato, aí está lá, Maria Cícera, brasileira, viúva, tantos anos, residente e domiciliada na rua David Ramalho, número 60. O que significa essa residente domiciliada? O domicílio é o lugar onde a pessoa tem intenção de ficar. Eu posso ter muitas casas, mas em geral a gente só tem um domicílio. Eu tenho 15, 20 casas, mas tem uma casa que eu moro, que eu tenho intenção de ficar, é a casa que eu gosto. Se você quiser me encontrar, apesar de eu ter 10, 15 endereços, você vai me encontrar naquele endereço. Você sabe que eu estou lá. Porque lá não é apenas a minha residência, é o meu domicílio. Todas as casas são de Deus, mas nem todas são domicílio. Não é um negócio complicado para fazer. Entendeu a analogia? Além de casa, porque Ele nos fez, nós temos que ser o domicílio, que é o lugar onde Ele tem intenção. Nós não cantamos aqui? Onde Jesus tem prazer em ficar. Das 15, 20 casas que eu tenho, tem uma que eu tenho prazer em ficar. Esse hino trata disso, do domicílio de Deus. É a residência na qual Ele quer ficar. Ele tem intenção de ficar. É a residência onde Ele fica. Não basta apenas ser casa, tem que ser domicílio. Nós já aprendemos, hein? Eu sou casa e domicílio de Deus. Uma vez Jesus, depois que ele foi batizado por João Batista, a Bíblia diz que ele estava indo para casa e ele percebeu que estava sendo seguido. Quando ele olha para trás, eram 2 discípulos. Aí Jesus pergunta para eles assim: o que vocês estão procurando? Aí eles falaram assim: mestre, onde é que tu moras? Aí Jesus falou o que para eles? Vem e vede. As pessoas querem saber onde Jesus mora. Onde é o domicílio de Jesus? E onde é que Jesus mora, irmãos? Onde é que Jesus mora? Em mim. Jesus mora em você. As pessoas querem saber onde Jesus mora, e você tem que estar na condição de dizer: Jesus mora em mim. Venha e veja. É glorioso quando as pessoas percebem que em você habita o Espírito Santo de Deus. Jesus, ele não está longe das pessoas se ele estiver dentro de você. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Leia, pastor Jesus. Hebreus 3:6. Consegue entender uma? Mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, então somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Olha só, Cristo como Filho sobre a sua própria casa. Então, o dono da casa está na casa. Ele está domiciliado na casa. O que é o domicílio? É o lugar da intencionalidade, é o lugar onde se quer ficar, apesar de se ter outras opções, né? Algumas pessoas só têm uma, né? Mas Deus, ele tem muitas opções. E claro que o Espírito Santo, ele pode habitar
em todas as casas das quais ele é dono, e domiciliá-las, mas somente aqueles que abrem o coração para Jesus, tá? Então está aí, Cristo como Filho sobre a sua própria casa. Ele é dono de todos, ele fez todos, mas ele não habita em todos. E nós vimos aqui, né? Tem o Espírito habitando nessas pessoas. Os filhos da desobediência, tem o Espírito, toda pessoa não crente tem o Espírito do mundo morando nela. Alguns se manifestam. Não é todo mundo que vai ter uma manifestação externa, mas todos têm. Porque Satanás é essa casa, né? Pode acreditar, tem mais demônios na terra do que gente. Então, o camarada chega na casa, está vazia porque o dono não está ali por algum motivo, ele nem pede licença, ele entra. Muito bem. Vamos finalizar aqui. Nos quais anteriormente andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência. O texto fala que nós estávamos mortos em quê? Está no texto. Ofensas e pecado. Era uma condição constante. Ok? Nós andávamos segundo o curso deste mundo, irmãos. Irmãos, isso aqui é um negócio muito sério. O que é andar segundo o curso desse mundo? Será que a realidade da igreja hoje mudou em relação à igreja de Éfeso? Será que mudou? Ou o risco, ou o perigo? Está aqui, ó, existe um curso essencial em andamento. E Paulo fala assim, ó, você andou lá porque você estava morto. Está entendendo? Ó, ele nos vivificou estando quase mortos. Segundo, nos quais anteriormente andaste segundo o curso desse mundo. Irmãos, o camarada anda segundo o curso do mundo porque ele está morto, mas nós somos vivificados, irmãos. Você não pode, na qualidade de uma pessoa que nasceu de novo, foi chamado, Jesus te chamou pelo nome, ele te chamou, te escolheu, te lavou, te deu banho de sangue. Nós já falamos aqui das influências sensuais, né? A influência dos sentidos, a influência mundana, a influência de Satanás, são coisas que não servem mais para nós, porque nós saímos dessa condição. A Bíblia nos diz que Ele nos transportou das trevas, irmãos. Só isso aqui dá para a gente falar não tem tudo. Você estava nas trevas e Ele nos transportou. Ninguém sai das trevas por livre e instantânea vontade, por ninguém. Ninguém pode chegar aqui e um dia falar assim, por que você é crente? Um dia eu levantei a gente ser crente, fui para a igreja, sou crente. Não, irmão. Trevas é o domínio do mal. Satanás, ele não libera ninguém de graça. Ele não libera nenhum dos seus cavalos, nenhum dos seus escravos de graça. Mas a Bíblia diz que Jesus, pelo seu poder, aí a vontade de Satanás quer qualquer, porque como Jesus coloca os olhos na vida do homem, ele vai lá pelo seu poder, ele transporta. Foi assim, tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então é o seguinte, nós quando estávamos, isso daqui é para você prestar atenção, gente. Eu estou falando aqui como se a igreja estiver assistindo, mas eu estou considerando que muita gente ouvindo. É para você prestar atenção. Quem anda segundo o curso do mundo é porque ele está morto, senhor não, pastor James? Está aqui, Você estava morto e você andava segundo o curso do mundo. Mas você não está morto. Presumo que não. Você foi vivificado. Aí ele fala, segundo o curso desse mundo, e não só, né? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então quem está morto, ele está, o mundo está aí, está caminhando, né? Tem um curso, as coisas estão acontecendo. E o crente está lá envolvido, está no embalo do mundo. Anda igual ao mundo, veste igual ao mundo, se diverte igual ao mundo, é o curso. As coisas estão lá. Ele está no curso. E quem é que está por trás do curso? Está aqui. O curso desse mundo, que é segundo o príncipe da potestade do ar, Satanás. O crente que está seguindo o curso do mundo, está seguindo o curso de Satanás. E nós já fomos tirados daqui.
Posso ouvir um amém? Amém. E Pedro nos fala lá na carta dele, primeira carta de Pedro, aos eleitos para obediência. Está lá em primeira carta de Pedro, vamos ler? E a gente encerra aqui. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para o quê? Obediência. E a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz nos sejam multiplicados. Olha aqui, o crente que foi chamado, eleito para quê? Para obedecer e para receber a aspersão do sangue de Cristo Jesus. Por conta dessa aspersão, que é o que nos purifica, o que nós encontramos da parte de Deus? Graça e paz multiplicada na glória. É maravilhoso, né? Graça e paz multiplicada. Então, vamos fechar. Nós estávamos mortos, era uma condição constante. Nessa condição nós estávamos seguindo o curso do mundo, que continua a todo vapor. E quem está seguindo o curso do mundo está seguindo o Espírito, o príncipe das potestades de lá, e do Espírito que opera nos filhos da desobediência. Então isso aqui é para acordar o crente. É para acordar o crente. Está seguindo o curso do mundo? Está seguindo os cursos de Satanás. É filho da desobediência. Então está fora do padrão bíblico, porque nós somos eleitos para o quê? Para a obediência e a aspersão do sangue, para que graça e paz nos sejam multiplicadas. Então aquilo que nós aprendemos lá no princípio, as três influências sensuais, mundanas e diabólicas, não servem para nós. Nós vamos ficar com a quarta influência, que é a influência do Espírito Santo. Amém? Amém. Glória. Então nós finalizamos, ficamos aqui, Efésios 2, 1 e 2. Na próxima semana, querendo e nos concedendo graça a Deus, nós daremos continuidade aí a partir do versículo 3. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero só comunicar que amanhã vai ter o trabalho aqui às 3 horas, da União Feminina. Não estamos sabendo. Não está programado. Sábado nós teremos aqui um culto de ações de graça às 19 horas, é isso, Cecília? Sim. 19 horas, esse culto que a Cecília oferece aqui todo ano, nós temos participado desse silêncio, então venham, claro, a gente. E domingo a nossa escola, às 16 horas, vai ser bênção. Amém? Amém. Vai ser a última escola do ano. Amém? Amém. Vai ser muito importante estarmos todos aqui aprendendo. Pastor James. Quero saudar com a paz do Senhor Jesus. Amém. Também que estão nos assistindo à distância. É muito importante sabermos, só para um texto aqui que eu pedi o pastor para ler, é o 1 Coríntios 15, 22, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Amém? Vamos encerrar, irmãos? Agradecemos a presença de você que nos assiste à distância, Deus abençoe. E voltamos agora no sábado, às 19 horas. É isso, irmão? Sexta. Muito bem, 19 horas, com um culto de ação de graças que a irmã vai oferecer aqui. E nós estaremos aqui para colaborar com ela. Amém? Alguém ainda precisa de oração? Pastor, ore pelo meu filho, Adriano. Amém. Pai Celeste, muito obrigado por este curso de ensinamento. Temos aprendido, queremos que mesmo os que estão à distância e que ainda vão assistir este culto como mensagem matutina, continuarão aprendendo. Agora, as mãos erguidas, tanto aqui no salão, como também nos seus lares,
precisam da tua intervenção, como o Adriano da tua serva, nós colocamos nas tuas mãos, também a Adriana, filha do pastor Luiz e Chiara, continuamos orando para que o Senhor faça a obra milagrosa, para que ela retorne, ó Deus, com saúde para o nosso meio, para o seu lar e família. Muito obrigado por esse trabalho e que esses ensinamentos, ó Pai, possam ficar em nossos corações. Ó Deus, e saber que conhecendo é que nós saímos das trevas e vamos para a luz, que é a palavra de Deus nas nossas vidas. Isso o teu servo ministrou, nós outros que aqui participamos. Recebe a nossa gratidão, é a oração que te fazemos, Pai, em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Aquele que acredita, diga amém. Vai encerrar, em nome de Jesus.